Olá, meu amado irmão, como vai você? Eu gostaria de hoje falar um pouquinho sobre a questão de país. Você já esteve em outro país? Achei muito interessante quando a gente chega em um outro país, a gente tem uma experiência tremenda. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, nesse momento, e nós somos cobertos por todas as leis, somos protegidos pela lei e pelo Estado. Você está, então, debaixo da proteção do Estado brasileiro. Mas é interessante quando você atravessa a fronteira, que você coloca um pé dentro de um outro país, então você está debaixo da proteção agora desse outro país. É interessante essa experiência, porque isso acontece também no mundo espiritual. Veja bem, a Bíblia fala sobre dois países, lá em 1 João, capítulo 5, verso 19. Ele diz assim, a Bíblia fala assim, somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então está claramente falando sobre dois países. Esses dois países são muito significantes para nós. Então veja, vamos falar primeiro sobre o país do maligno. Que país é esse? Que país estranho é esse? Esse é um país real. É um país em que nós estamos vendo como é que ele está agindo. É um país estranho. É o país das drogas, é o país da traição, é o país das mentiras, é o país da ganância, é o país da violência, é o país da morte. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, que vai de 2 a 4, ele fala que os cidadãos desse país, eles são mortos para Deus, os cidadãos desse país vivem segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, eles são por natureza filhos da ira. Então, é um país, amados, e quanta luta, quanto sofrimento você encontra nesse país. É o país da cultura da maldição, é o país onde as pessoas usam palavras para ferir as outras pessoas, para machucar as outras pessoas. É o país do divórcio, é o país da separação, da traição, do engano, dos filhos abandonados. Esse é o país do maligno, esse é o país do diabo, esse é o país da tristeza, é o país das lágrimas, é o país das doenças, é o país da infidelidade, é o país da falta de lealdade, é o país da angústia. E nós estamos vendo milhões e milhões de pessoas, todos os dias, aflitas, sofrendo, porque eles estão debaixo desse país terrível. Agora, eu queria falar com vocês sobre o país de Jesus. O país de Jesus. Como é que é a vida no país de Jesus? A Bíblia fala claramente sobre como é a vida no país de Jesus. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, em diante, ele fala um pouco. É o país da vida. Diz a Bíblia, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É o país da liberdade, é o país do perdão, é o país da cultura da bênção, onde se tem uma outra linguagem. É o país onde as pessoas são leais, as pessoas são verdadeiras, as pessoas não têm que viver escondidas umas das outras. Não existe engano, não existe mentira, não existe palavras de maldição nesse país. Esse é o país da vida. Nós não somos mais estrangeiros, nós somos agora concidadão do céu, nós somos agora cobertos pela aliança de sangue que ele fez conosco. Veja bem, nesse país os cidadãos são chamados de novo homem ou novas criaturas. É um país completamente diferente daquilo que a gente está vendo. Eu quero dizer para você, meu amado, eu queria aproveitar essas palavras, eu queria convidar você. Nesse momento, diz a palavra de Deus que existe um lugar no país de Jesus para você. No momento em que você dá o passo, que você sai do Brasil, você entra, por exemplo, na Venezuela, você está debaixo da autoridade daquele novo governo. Do momento em que você aceita Jesus, que você dá um passo de fé, você entra no território de Deus, você entra no país do Senhor Jesus Cristo. Toda a proteção dele, toda a presença dele, toda a graça dele estará sobre a sua vida. No livro de 1 João, capítulo 5, verso 18, diz assim, que aquelas pessoas que nasceram de Deus, o maligno não lhes toca. O maligno, meu amado, não vai ter poder sobre a sua vida. Você vai ser um cidadão do céu, você vai ser uma pessoa lavada com o sangue do Cordeiro e você vai estar debaixo da aliança do sangue. Eu queria abençoar você com essas palavras e dedicar essas palavras de todo o meu coração para você, que você seja um cidadão do céu, um cidadão no país de Jesus, um cidadão que anda lavado pelo sangue do Cordeiro e que o maligno não lhe toca. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe você de todo o meu coração, em nome de Jesus.